Nada, um amistoso. Juan versus Gustavo. Como se há 2 anos atrás eles não tivessem terminado essa história. E voltou para ter outro jogo para, de fato, agora, depois de 2 anos, enfim, acabar de vez com essa história e dar um capítulo final para essa rivalidade tão empolgante que deixou todo mundo de cabelo em pé por bastante tempo. Então é amanhã. Chegou finalmente o dia de definir, 2 anos depois, quem teve o melhor desenvolvimento, se foi Juan Pablo ou Gustavo Cardoso, porque tudo que aconteceu no passado, cara, esquece, porque só o que interessa agora é esse jogo. É esse jogo que vai valer, porque o Juan faz escolinha, ou tava fazendo num passado tão recente assim, pelo que ele me disse, e desenvolveu grandes técnicas. E o Gustavo é aquele jogador, né, que a gente já sabia, cara, que tem um talento ali escondido, mesmo que às vezes ele deixe o medo florescer um pouco acima do tom, na minha opinião. Então, o Gustavo sempre teve o talento, o Juan não tinha, cara, talento para futebol, tanto que na época quando terminou de fato o LP, porque terminou, vai voltar agora depois de 2 anos, mas é uma partida para encerrar um ciclo, é para isso. Mas voltando ao assunto, para não perder o fio da meada, quando terminou o LP Stadium, o Juan estava em 18º lugar e se afundando na zona lá do horror, que a gente chamava na época, né? Porque não tinha Série B para ter um rebaixamento, então era chamado de zona do horror. Mas enfim, cara, de 20 jogadores ele estava em 18º, o Juan afundado cada vez mais. Sofreu 21 gols do Antônio. Claro, não dá para isso daí ser algum parâmetro, podemos dizer assim, né? Óbvio. O Antônio é um Antônio, cara, é um jogo especial valendo Coca. Mas enfim, ele perdeu de outros modos também pro Andrew, de 18-1, eu lembro. Então, cara, ele passou várias vergonhas e eu acho que com o tempo ele aprendeu, 2 anos depois. Então hoje, cara, neste momento, eu não posso dizer pra vocês que o Gustavo é favorito. Quem diria, né não? Gustavo que sempre fez gato e sapato do Juan, porque nesse histórico dos dois, o Gustavo ele leva uma certa vantagem em cima do Juan Pablo. Isso é óbvio pra todo mundo. Então, ele só conseguiu empatar uma vez, cara, o Juan. Ele só perdeu pro Gustavo e conseguiu empatar uma vez. E ganhou nos pênaltis, empate com sabor de vitória pro Juan. Mas na época, cara, ele era muito limitado. Muito mesmo. E hoje eu já vejo ele como um bom jogador. E na minha opinião, eu até comentei com ele hoje, quando a gente tava vindo lá do campinho, né, aqui perto de casa, que a gente joga bola. Enfim, eu até cheguei a comentar com ele que hoje, olhando pra hoje, porque eu tive 2 testes com o Gustavo e tive 3, eu acho, com o Juan. E antes desse amistoso acontecer, que irá acontecer amanhã no caso, né? Mas enfim, eu falei pra ele que hoje, analisando neste momento, eu dou um certo favoritismo assim pro Juan de 55-45. Pelo que eu analisei dos últimos encontros que eu tive com os dois, tanto com o Juan quanto com o Gustavo, cara. Porque o Juan ele tá sabendo usar melhor o corpo, ele tem uns dribles bacana, inclusive hoje ele passou pelo Ricardo, pelo Matheus em alguns momentos, botou o Alames no bolso, isso tem que ficar dito, tá? Porque se comparar a nível técnico, cara, eu acho que o Alames ele tá até um pouco acima assim do Gustavo. E o Gustavo também teve boas apresentações, eu não vou dizer que ele teve apresentações ruins, cara. No condomínio do Samuel ele fez o gol do empate no jogo que a gente tava jogando lá, que tava difícil. A gente teve uma oportunidade de gol e o Gustavo fez. Isso tem que ficar muito bem dito, tá? Porque, era o Iago no gol? Sim, era o Iago, o filho do Fábio no gol, mas não interessa, cara. Ele teve uma chance de botar a bola na rede e colocou. E lá no aniversário da Nicole, que a gente também teve um jogo lá, e lá era um jogo mais pegado, cara. Ele teve uma boa apresentação ali, tabelando comigo na ponta. Inclusive ele fez um gol de centroavante de cabeça, cara. Primeiro gol dele, diga-se de passagem, lá numa coisa assim tão importante. Então, cara, assim, os dois estão jogando muito bem. Os dois estão vivendo momentos bons. Então não dá pra eu ter uma certeza assim de que alguém vai vencer. O favoritismo que eu disse pro Juan é pelo momento, cara. Ele me encantou mais pelo que eu vi atualmente, o Juan Pablo. Então, cara, eu tô surpreso realmente com a evolução dele. Eu sempre vou dizer isso, independente do resultado, cara, que acontecer domingo. Ele pode perder, claro, né? Se for de goleada, assim, 5-1, 6-2, assim, 6-1, cara. É óbvio que vai pesar minha análise no pós-jogo sobre isso, né? Mas
Até o momento, cara, eu tô muito impressionado com a forma que ele vem demonstrando, sabe, uma sabedoria, um timing perfeito pra driblar. Tem recursos, ele tá mostrando recursos até, não é só velocidade não, ele tá dando lambreta, ele tá dando chapéu, cara, canetinha. Hoje ele distribuiu muitas canetas lá no... Ele vai abrir uma fábrica de canetas, tá? Porque ele distribuiu muita caneta hoje, não é só em pouco jogador não, mano. Foi no Ricardo, foi no Matheus, né? Jogadores medíocres. Bons jogadores que, inclusive, é do meu time titular no campinho, cara. Então, pelo que eu vi, cara, o Juan ele é um pouco favorito, sim, pra ganhar esse jogo hoje. Porque ele tem mais recursos no momento. Quer dizer que o Gustavo vai perder? Acredito que não, cara, porque o Gustavo ele tem um histórico bom contra o Juan, cara. O histórico do Gustavo é muito bom. Mas se o Juan vencer, isso não vai me espantar de forma alguma, cara. O Juan de hoje, 2025, eu não ficaria surpreso. Então, cara, o que eu espero pra isso é um jogão, cara. Vai ter torcida. Vai ser uma coisa especial, porque faz 2 anos que a galera não se reúne lá no LP Stadium, né? Casa da minha avó, mas o LP Stadium. Enfim, faz 2 anos que a galera não se reúne, cara, pra isso. Então eu acredito que vai ser uma coisa especial e é único, cara. Aproveite cada momento, porque isso não vai se repetir, não. Isso é pra fechar de vez um ciclo. Eu agradeço mesmo, do fundo do meu coração, pra todos os jogadores que jogaram, fizeram parte dos torneios, tá? Só tenho a agradecer vocês. Foi muito divertido, tanto pra vocês quanto pra mim, porque eu também gostei de fazer este projeto aí. Que às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, não só visando benefícios e tudo mais, não. Eu fiz porque eu gostava disso. E eu fazia essas crianças aí felizes, cara. E agora nós fecharemos com chave de ouro aí, né? Juan versus Gustavo. Que vença o melhor, como o Davi já disse lá no grupo. Enfim, cara, eu acho que vai ser um bom jogo. 4h30 da tarde. Pra fechar com chave de ouro essa página aí muito bem escrita do LP. E bora ver quem vence esse último confronto de Gustavo Cardoso versus Juan Pablo. Repito, resumindo, Juan é favorito um pouquinho acima do Gustavo hoje, 55 a 45%. Vai ser um bom jogo, cara. Eu acredito que os dois vão jogar pra cima, porque eles sabem que é a última oportunidade, então tem que dar o sangue ali, né, nesse sentido de dar vida ali em campo, porque não vai ter, cara. Outra oportunidade é essa e ficará pra história. O que vai ser lembrado é essa de agora. O que ficou no passado, 2 anos atrás, ficou no passado, bem guardadinho ali, com carinho, mas bem guardado. E o que interessa é o agora, né? Então veremos amanhã, domingo, esse jogo. A partir das 4h30 a bola rola. Espero vocês lá. Quem não puder comparecer, tudo bem, não tem problema. Eu gravarei a partida e postarei no meu canal. Farei, claro, análise pós-jogo para vocês. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like, vai me ajudar demais. Compartilhe para seus amigos que eu estou voltando aqui a postar conteúdo nesse Tony Vinícius. Não ficará, tá? Só no LP não, porque fechará esse ciclo. Mas vai ter outro vídeo e outras coisas. Espero que vocês gostem. E é isso. Até amanhã. Tchau, galera.